Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos falar com Deus. Mais uma manhã na presença do nosso adorado Senhor, pedindo que Ele nos ajude em meio a tantos embates que temos travado durante toda a nossa caminhada de vida. Mas Ele tem sido o nosso ajudador, o nosso socorro, o nosso advogado, o nosso mestre, o nosso amigo que tem nos conduzido, que tem nos guiado, que tem cuidado, que tem conduzido, que tem apoiado e feito coisas gloriosas para que de alguma forma Ele possa colaborar no crescimento da minha e da tua vida. Servimos a um Deus bondoso, a um Deus milagroso, a um Deus que nos honra, a um Deus que nos dá, aleluia, sobre a nossa vida, uma oportunidade de viver os milagres e vitórias que Ele tem para a nossa vida reservada. Muitas lutas temos passado, isso você não pode, é claro, negar. Como também eu não. Mas em contrapartida, nós temos um Deus que nos assiste. E dia a dia nos conduz em segurança, quebrando toda e qualquer armadilha que os lobos deste planeta tendem a levantar para nos pegar e nos fazer o mal. E nessa manhã eu creio, aleluia, em mais um dia de campanha, nós estamos aqui enfrentando as adversidades. Estamos aqui vencendo um dia de cada, estamos aqui avançando sobre a ótica divina, andando no sobrenatural e tocando, aleluia, na poderosa graça do Senhor para que venhamos ter a nossa vida transformada, a nossa esperança oxigenada, para ter do Senhor, aleluia, o direcionar perfeito para uma vida abundante. Estar na presença de Deus não é estar isento de passar por lutas. Andar com Deus não é estar isento de enfrentar pelejas e batalhas. Eu digo que quando nós andamos com Deus, em muitos momentos, as lutas que em nossa volta estão, elas são enormes, porque nós conseguimos enxergar a ação do adversário que se levanta contra a nossa vida para nos abater. Mas andar com Deus é ter certa, aleluia, a direção, o livramento, o despertar, o prover, o ajudar, o apoiar dos anjos nessa caminhada, para que venhamos, aleluia, avançar dia a dia rumo às vitórias que Deus tem para nós reservado. Eu tenho certeza que nesta manhã, Deus, o Senhor, Ele está sentado no seu trono de glória, sim, mas os seus pés estão nesta terra, percorrendo de um lado para o outro para livrar, para abençoar e para fazer cumprir o seu plano perfeito na minha vida e na sua vida. Não se deixe, meu querido, em nome de Jesus, intimidar, devido às lutas que de tão perto têm cercado você. Ainda que as lutas se agigantem, todavia o nosso Deus é um Deus soberano. Ele sabe como nos livrar, Ele sabe como, aleluia, nos conduzir, Ele sabe como nos promover, Ele sabe como desembaraçar os nossos pés e produzir na nossa vida graça, vitória e livramento. Nessa manhã eu tenho certeza plena e absoluta que Deus está, aleluia, planejando algo para de alguma forma promover a minha e a tua felicidade. Ele está trabalhando e criando rotas e meios para que venhamos nós, a igreja do Senhor, contemplar o laço quebrado e a vitória dele chegando na minha vida e na tua vida. É por isso que eu quero declarar na tua vida nesta manhã, Romanos 8,18, porque para mim tem um por certo que até os sofrimentos desse tempo presente, eles fazem parte de uma vitória muito grande que o Senhor foi preparar para nós, que nada pode que se comparar. E é por isso que eu quero que você entenda. É por isso que eu quero que você aprenda. É por isso que eu quero que você creia que nesta manhã Deus, o Senhor, tem os seus meios e métodos para nos conduzir em vitória. Se o seu caminho está estreito, você está no caminho certo. Tem uma música que diz: é no caminho estreito, é pela noite escura, é pela sombra da morte, na mais cruel amargura. Quando o homem diz não tem jeito não, quando o remédio não cura, quando os recursos se acabam, quando os amigos se vão, Deus se levanta e age, luta e vence por ti, muda o rumo da história,
e a nossa derrota transforma em vitória. É isso aí. Ele vai fazer coisa grande, vai transformar o teu deserto tórrido em verdadeiros mananciais de águas. As tuas lágrimas que têm de alguma forma empapuçado os teus olhos de tanta água, vai ser transformado em um lindo sorriso de alegria. Deus está caminhando contigo e comigo nesta fornalha ardente. E eu tenho certeza que se o Senhor tem permitido que nós viéssemos até este lugar em lágrimas, chorando, sangrando, Ele também tem algo muito grande que nunca se pode comparar, que ainda há de ser revelado. Isso diz para nós que a nossa dor no presente não pode ser comparada com a vitória que num futuro bem perto Ele está preparando para nós. Isso quer dizer para nós que a nossa tribulação, neste exato momento, não há que possa ser comparada com a bênção futura que Deus, o Senhor, já preparou e está promovendo para mim e para você. Não baixe a cabeça. Se esse teu presente tem sido doloroso, o teu futuro vai ser glorioso. Se esse teu presente tem sido de lágrima, o teu futuro vai ser de alegria. Então, em nome de Jesus, lembre-se, o destino da minha vida e da sua está nas mãos do Senhor. Não está na mão de um irresponsável qualquer. O destino da igreja não está na mão de um déspota, de um tirano qualquer. Não, a nossa vida está nas mãos deste Deus que é todo-poderoso. E se Ele tem na sua mão as rédeas, o comando da minha vida e da sua, pode ter certeza de uma coisa: ainda que o nosso presente momento seja de luta, lágrimas, peleja estreita e adversidade, saiba de uma coisa: nessa jornada certamente nós não iremos terminar num túmulo gélido. Nós temos uma eternidade de glória, num trono de glória, com este Deus que nos deu o direito de sentar-se com Ele e gloriar-se nele e receber dele bênçãos indizíveis que Ele tem reservada para a sua igreja. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, renove, pois, a sua esperança, alegre o seu coração. No nosso limite, Deus, o Senhor, Ele age numa dimensão extremamente sobrenatural para nos fazer atingir os lugares de honra. É por isso, meu querido, que eu quero lhe dizer: levante-se na presença do Senhor, porque de uma forma extraordinária e imediata, Ele vai fazer na tua vida um feito tão lindo que tu perceberá que pelo fato de crer, tu vê a glória de Deus. Foi isso que Ele disse, aleluia, no livro de João capítulo 11, naquela história das irmãs de Lázaro, quando estavam empapuçadas de tanto chorar. Naquela ocasião, o Senhor disse de uma forma muito clara: tirem a pedra, porque se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Naquela ocasião, Marta ainda indagou e disse: mas Senhor, já cheira mal. Quantas vezes, Deus, o Senhor já disse para nós, para que nós nos posicionássemos, nós ficamos colocando as nossas opiniões, as nossas indagações, ficamos ali diante do Senhor com dúvidas, dizendo: já cheira mal, será que vai dar certo? Será que tem jeito? Quantas vezes eu também não me coloquei na situação também destas mulheres, que diante de uma situação que o Senhor só mandou retirar a pedra e ficar aguardando assim o seu mover, eu fiquei com os meus questionamentos. Mas será que Deus vai fazer? Será que Deus é comigo? Será que Deus está com isso? Será que fulano existe? Será que isso é verdade? Será? E desta forma nós vamos adiando, procrastinando as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E não é isso que Deus quer que nós venhamos fazer. Deus quer que nós venhamos crer. Tire a pedra da impossibilidade. Contemple Deus intervindo, ajudando, fazendo, promovendo e levantando, aleluia, o teu milagre, para que tu saiba que Ele é Deus na tua vida. Lembre-se em todo tempo: para o nosso Jesus não tem problema que Ele não resolva. Para o nosso Deus não tem causa insolúvel. Ele entra na história e a divide em o antes e o depois dele. Ele nos instrui em vitória. Ele nos conduz em verdade. Ele quebra cativeiro. Ele desmantela toda e qualquer aliança com o inferno. Ele é um Deus de poder e na sua mão está o trabalhar. Eu não sei como você está agora, mas Deus, o Senhor, está trabalhando em você, para que através de você o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia fala que o nosso socorro vem de advogado, vem de delegado, vem de irmão, vem de patrão. Vem não, querido, vem do Senhor. Lá no Salmo 46 deixa expresso e claro que o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia. Rasga esse céu com teu glória a Deus. Arrebenta, aleluia, os cadeados do inferno com um clamor de glória. E Deus, o Senhor, de uma forma tremenda, que fortaleza é para nós em dias de adversidade. Ele fará coisas extraordinárias. Ele vai batalhar por você.
E Ele vai agir na tua vida de uma forma tão tremenda que tu perceberá que há muitos dias a coisa melhor que tu deveria ter feito era ter se jogado no chão e cantado, e clamado, e buscado. E Deus, o Senhor, com certeza, Ele já teria respondido. É fato que nós em alguns momentos ficamos melhor murmurando do que orando. Ficamos melhor reclamando do que mesmo pedindo ou glorificando ao nome do Senhor. Mas nessa manhã você vai fazer que nem o profeta Naum. Diante daquela luta que os seus olhos viam, ele disse: o meu Senhor é como âncora para mim na tempestade em tempos de luta. Ele é uma âncora de paz que me levanta em tempos de adversidade. O socorro de Deus é para mim como socorro, como fortaleza no dia da minha angústia. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus, o Senhor, não abandona o seu povo nas batalhas. Por isso, querido, no momento mais angustiante, mais amarguroso da tua alma, coloca no Senhor a tua confiança, que Ele passeará contigo nas fornalhas ardentes, te inspirará, te dará força e graça, e tu cantarás um cântico de vitória. Eu sempre que estou passando por uma luta muito grande, Deus me inspira e me dá canções gloriosas. Certo dia eu estava dentro da minha casa, que vai ser a primeira música do meu CD. Eu estava numa luta tão grande dentro da minha casa. Era num domingo, 4 da tarde. E eu entrei dentro do banheiro, e quando eu comecei a tomar banho para ir para a igreja, comecei a louvar ao Senhor. Oh, rabalabachuricantaras. Não tem nem como não chorar, porque as grandes músicas que Deus me deu foi num momento de grande peleja. E eu estava ali dentro do meu banheiro, no box, tomando banho. E de repente começou a nascer essa música. Confio em ti, Deus soberano. Confio em ti, Pai adorado. Tu és meu fundamento. Tu és todo amável. A gente vai estar lançando essa música e você vai ver Deus puro em cada linha que vai sendo escrita esta melodia. E Deus vai levantando. Eu digo: eu creio que Tu és o meu fundamento, Tu és o meu sustento, Tu és a minha força, Tu és o meu cântico de vitória. Tu és a minha ajuda, Tu és o meu advogado, é Tu quem me livra em tempos de dificuldade. Naquele momento foi descendo aquela música no dia da angústia. Clamei ao Senhor e a sua mão se estendeu e a luta passou. E é assim que eu digo para você, querido: louve e glorifique. Em tempos de angústia, Deus livra. Em tempos de batalha, Deus provê e guerreia pela tua causa. Em tempos de dificuldade, Ele diz: eu estou contigo, te livro da morte, abre portas aonde não tem, te toma pela tua mão direita, te guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a tua alma e te exalta. É este o Deus que nós pregamos, é esse o Deus que nós servimos, é este o Deus que nós adoramos. Um Deus que caminha conosco em tempos de adversidade, passa conosco em meio às provas. Alarabachora manabassi. Tem gente que tá contigo, até tu tá rico, tá bem sucedido, tá próspero, tá abençoado. Mas quando o negócio começa a engrossar pro teu lado, já muda até o telefone para não te atender. Quando vê teu número, não atende. Quando tu vai chegando na igreja, sai, te deixa sozinho, não fala contigo. Mas Deus não é assim não, viu, queridos? Deus não é assim não. Ainda que de alguma forma Ele nos discipline, meta chibata em nós, dê uma cajadada na cabeça. Mas Ele tá ali do nosso lado, quebra a perna, bota na tipóia. Labacá, sobanaga, xodamanarai. Ele toma você pela mão direita, dá-lhe um ecipuado e se ajeita, desmantelado. Eu quero que tu é dessa forma, eu não te quero assim não. Te chamei, dei a minha vida na cruz do Calvário pra ti. Não foi pra que você viva do jeito que você quer, não. Ajeite esse desmantelo na sua vida, bote a sua vida em ordem. Todo dia Ele dá uma chinelada, dá uma lapada, mas Ele tá ali do lado, Ele tá ali conduzindo, Ele tá ali guiando, Ele tá ali do teu lado, abençoando, trabalhando, colaborando. E o camarada vai entendendo, o camarada vai se consertando, vai devolvendo. A Bíblia fala que Zaqueu era um camarada difícil. Ele era um camarada difícil, cobrador de imposto. A Bíblia fala que naquele momento que ele teve o encontro com Deus, o Senhor, de uma forma tremenda, nem mandou ele devolver
as pessoas, o que ele tinha extraído, o que ele tinha roubado, o que ele tinha usurpado. Ao contrário, naquele momento ele se sentiu constrangido e disse: meu Deus, eu quero andar contigo. E para isso eu vou devolver tanto daquilo que eu fraudei dos meus irmãos. Queridos, e é assim que acontece na nossa vida quando nós andamos com Deus. Vem sobre nós uma responsabilidade que o próprio Espírito Santo de Deus nos condiciona. Não é ninguém que diz, é o Senhor quem fala, é Deus quem manda. E desta forma, Deus, o Senhor, de forma extraordinária e milagrosa, nos conduz em triunfo. E a glória da tua última casa será maior do que a da primeira. Todos verão a tua mudança. Todos contemplarão que verdadeiramente tudo que tu quer é o Senhor. E Ele te restaurará, Ele te levantará, Ele te reconciliará, Ele te abençoará e Ele de uma forma poderosa te salvará. Portanto, nesta manhã, Deus, o Senhor, está agindo na tua vida. Deus, o Senhor, é fiel na tua vida. Já estamos aqui, aleluia, na presença do nosso Deus. E Ele, por sua vez, está tratando, cuidando, conduzindo, abençoando. Queridos, não nos dobremos, cantemos, glorifiquemos, busquemos, acreditemos que da mão do Senhor vem a providência, da mão do Senhor vem a vitória, da mão do Senhor vem, aleluia, o socorro, da mão do Senhor vem o escape. Por isso, em o nome de Jesus, ainda que neste momento você esteja numa situação dificultosa e Satanás de alguma forma astuciosamente tenha te enganado, que nem fez como Eva, fazendo Eva perder aquilo que ela tinha de excelente, que era o paraíso. Satanás, ele não vai se aquietar até tirar de dentro do paraíso, não, irmão. No paraíso tu tá, no inferno Satanás quer te botar. E ele fica criando meios e métodos e fórmulas para dizer: sai daí, abestado, sai daí, abestada, fica aí não, idiota. É desse jeito, irmão, me desculpa as palavras, mas é assim que Deus manda eu dizer e é assim que eu vou dizer. Tem gente que fica toda hora botando catinga na tua vida porque tu trabalha nessa empresa. Mulherzinha, sai daí. Por que ela não sai? Mulherzinha, isso não é pra ti não. Por que tu tá aqui? Por que tu tá nesse lugar? Deixa de ser infeliz, capeta, e sai do meio, porque Deus, o Senhor que me plantou neste lugar, vai me fazer frutificar em tempo de aflição. Satanás, com as suas astúcias, ele fica usando os instrumentos dele, os soldados dele, os cavalos dele, para tirar você do centro da vontade de Deus. Ele conseguiu arrancar Eva, arrancar sua família todinha do paraíso. Estava plantada no paraíso, estava abençoada no paraíso, estava produzindo no paraíso, estava crescendo no paraíso, mas foi engodada pela astúcia mentirosa do capeta. E hoje está aí na peia, comendo com espinho e com dor. Meu Deus e meu Pai, misericórdia. Assim tem muitas pessoas acreditando nas propostas mentirosas do diabo, perde o paraíso e vai morar na prisão, vai morar nesse chiqueiro de Satanás, aonde tu está vivendo. Mas você pode ainda desfrutar dos privilégios da misericórdia de Deus. Ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de pedir perdão, ainda há tempo de olhar para a bondade do Pai, ainda há tempo de reaver, ainda há tempo de recomeçar. Deus, o Senhor, de uma forma tremenda e poderosa, Ele se utilizará dos mecanismos que tiver para que sejam usados, para que você possa recomeçar. E esse espírito imundo de acusação que fica aí gritando no teu pé do ouvido, atrapalhando a tua caminhada, aquele demônio mesmo que te expulsou do paraíso, que fez você cair, ele fica aí no teu pé do ouvido falando 1 milhão de besteira para você desistir dos projetos que Deus tem para a tua vida. Mas aquele que põe a tua vida em liberdade, quebra as cadeias que te aprisionam e te faz recomeçar, ele de uma forma tremenda está aí só olhando para ti, esperando a tua iniciativa. Se você tão somente tiver a atitude nobre de recomeçar, eu digo pois para você, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele vai pisar na cabeça do diabo, ele vai te levantar soberanamente, dará direção à tua vida e tu saberá que só o Senhor é Deus. Ei, só o Senhor é Deus. Eu vou ficar por aqui porque senão vai dar 11 horas e não dá tempo eu atender ninguém, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor já te revestiu de poder. É tempo de recomeçar. O Senhor está te capacitando para um novo tempo. E disso eu não tenho a menor dúvida. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, aqui eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos. Estamos em mais um dia de campanha. Não tem sido fácil, porém também não é impossível, porque nós servimos a um Deus de promessa, a um Deus de fidelidade, a um Deus de zelo, a um Deus de amor. E é por isso que estamos aqui, porque sabemos que tu pode e que tu faz, aleluia,
aleluia, coisas grandiosas para que o nome do Senhor seja de uma forma extraordinária, aleluia, exaltado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por essa oportunidade de poder trazer a tua palavra, aleluia, ao coração de tantas pessoas que neste momento estão ouvindo esta programação. Reveste-nos, enche-nos, nos move, nos abençoa e nos fortalece, porque é no nome de Jesus que nós estamos aqui, crendo na vitória e aguardando na tua soberana graça e vontade. Em nome de Jesus, receba o nosso clamor e do alto do trono manda resposta, pois eu creio na tua misericórdia e graça, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Em Vila Medeiros.